Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje é dedicado a um tema que tem chamado muita atenção dos profissionais de contabilidade, das empresas e principalmente dos empresários, porque está se vendo no capítulo de créditos que com o IBS e a CBS lá na regrinha do artigo 47, nossa lei complementar 214, que o crédito será amplo, geral e aparentemente restrito. Por que eu digo aparentemente restrito e não totalmente restrito? Primeiro porque há exceções lá no artigo 57 que diz respeito aos bens de uso pessoal. E é bom lembrar que o artigo 57 tem a ver com situações exemplificativas que eventualmente poderão, inclusive, nem ser de uso pessoal. Uma delas trata lá de bebidas, né? Que as bebidas não têm a ver com atividade. É óbvio que se eu estiver falando de uma empresa, qualquer bebida não terá nenhum efeito direto na participação da atividade. Todavia, se eu estiver diante de um restaurante, de um bar, uma lanchonete, um similar, é evidente que esta exceção passa a ser uma regra. Então, qual é o conceito básico que nós temos que ter? Tem que participar da atividade produtiva. E também temos sido perguntado, que o STJ vem mudando sistematicamente de posicionamentos, nós já tratamos aqui no nosso momento consulte em alguns instantes sobre crédito de CMS, sobre a ótica do STJ, que vem realmente avançando, dizendo, olha, vamos adotar o conceito de crédito financeiro, ou seja, qualquer bem que participe da cadeia econômica e tenha a ver com o processo produtivo, poderá gerar direito a crédito. Lembrando que este posicionamento não é um posicionamento adotado ainda pelos estados, que preferem trabalhar com o conceito de crédito físico, ou seja, os estados têm sustentado a tese de que só é possível o creditamento de ICMS quando o bem esteja sendo ou consumido, ou desgastado, ou incorporado no processo produtivo industrial. Todavia, como já mencionamos, e você pode fazer uma pesquisa aqui no nosso Momento Consulte, você verá que nós temos outras gravações onde nós tratamos desses posicionamentos do setor específico da STJ, já dando entendimento de que o conceito é um pouquinho mais específico e que permite uma dilação de compreensão. Bom, natural que as empresas comecem a questionar, tá? Então nós temos que rever isso para trás. Olha, gente, nós temos muita dificuldade, porque o conceito da Lei Complementar 214 é um conceito que veio para o futuro, uma lei que ainda vai ser implementada, tanto o IBS quanto a CBS. No passado, você vai ter que se assegurar, levantar créditos que sejam passíveis, verificar se vale a pena discutir ou não no judiciário, porque são posicionamentos ainda que têm gerado discussão. E aí nós fazemos uma pergunta básica, que é o que eu sempre pergunto para quem me questiona se eu posso fazer este ou aquele crédito. Tudo é uma questão de perfil do contribuinte. Nós temos, assim como no modelo bancário, nós temos o perfil do contribuinte conservador, o perfil do contribuinte moderado e o perfil do contribuinte arrojado. É bom lembrar que nesses três exemplos não há espaço para exageros de um lado e do outro. Eu digo que nós temos dois exageros. Abaixo dos contribuintes conservadores, nós temos os medrosos de toda espécie que sequer cumprem a legislação e acabam pagando por ela. E muitas vezes acabam desaparecendo e não sabem por quê. Porque, naturalmente, estão fazendo o mínimo hora que a lei permite. E, ao largo, bem para frente do contribuinte arrojado, eu lembro que arrojo não quer dizer loucura, é você estar baseado numa posição decorrente de vários julgados, uma jurisprudência que vem se consolidando, mesmo que administrativamente, isso é arrojo, mas o arrojo com pés no chão. É por isso que nós recomendamos, e é um trabalho que nós costumamos fazer com os nossos clientes, que é o levantamento de créditos possíveis, separando o que é um crédito bom, o que é um crédito discutível, o que é um crédito ruim, sob as óticas dos posicionamentos judicial,
e também administrativo. Mas o que nós temos sentido? Uma preocupação do contribuinte em querer resolver o problema sem muitas vezes tomar uma atitude. Né? Eu tive um caso recente de uma aluna que me perguntou, olha, o meu cliente me pergunta se afinal de contas eu posso fazer crédito de tudo isso. E aí consultei a atividade da empresa e vi que era uma transportadora. E perguntei a ela, o seu transportador, ele opta por aquele crédito presumido de 20%? Opta, então esqueça. Por quê? Ao optar por um crédito presumido, você está abrindo mão dos demais créditos. Segunda pergunta, admitindo que ele vai sair do conceito do crédito presumido, para daí sim buscar esses créditos, o perfil dele é de conservador, arrojado ou moderado? Não, ele é extremamente conservador. Então não perca seu tempo. Você não vai convencê-lo de que existe essa possibilidade. A menos que você mostre para ele que realmente o custo dele está sendo comprometido, porque ele está deixando de buscar os seus direitos. Infelizmente, para que nós tenhamos um bônus, nós temos o ônus de ter que ir para o judiciário, ou então assumir o risco, abdicando, nesse caso, que era o transportador da figura do crédito presumido de 20% e optando pelos créditos a que ele entenda serem possíveis de aproveitamento. Mas, mais recentemente, até em vista desses posicionamentos do Judiciário, do STJ, nós tivemos aí uma consulta recente, número 10 de 2025, elaborada por um estabelecimento comercial que pergunta acerca do creditamento de um ativo imobilizado. E ele esclarece, dizendo, olha, temos uma atividade econômica principal como sendo o comércio atacadista de material de construção em geral, e indagamos acerca da propensão de crédito relativo à aquisição de bens para o ativo imobilizado por meio do SIAP, ou seja, um outro critério, são 48 meses. Tá? Aqui é muito importante lembrar uma outra regrinha, que decorre lá do artigo 110 do Código Tributário Nacional. Não cabe à lei tributária alterar ou definir conceitos. Quem define esses conceitos ou é a contabilidade, ou é o direito, não o direito tributário. E toda vez que eu tenho que classificar alguma coisa, eu costumo brincar com os meus alunos que o primeiro passo e o mais importante é o chamado momento Shakespeare da contabilidade. Por que o momento Shakespeare? Ser ou não ser. No momento em que eu estou recebendo aquele produto, aquele serviço na minha empresa e vejo o documento fiscal, eu vou ter que classificá-lo e definir, à luz das regras das leis que regulamentam o tema, além das SAs, CPCs, você pode usar aí o FIPECAF também para te auxiliar, você vai ter que definir, segundo os critérios científicos, o que é que pode ser imobilizado, lembrando que imobilizado tem que ter durabilidade mínima de 12 meses, né, e valor mínimo de R$ 1.200, e poderei ter bens que, porque se desgastam no processo produtivo industrial, ao invés de serem classificados como imobilizados, são materiais intermediários ou secundários. Trabalho para contabilidade de custos, né, que muita gente não valoriza e deveria valorizar. Né? Quem me conhece sabe, eu sou um defensor da atividade contábil como ninguém, porque é ela que realmente carrega o piano. Não adianta jogar a responsabilidade para ela, esquecendo que você, empresário, é um empreendedor. Esqueceu, ele vai procurar, vai te dar o apoio. E você, profissional de contabilidade, nunca deixe de mostrar que existem riscos. Eu brinco dizendo que crédito, né, é como se fosse um carvão, né, com calor, né, um carvão ativado. No inverno, ele é ótimo, porque ele aquece, mas no verão, ele dá suador. E por que eu brinco inverno e verão? Olha, gente, nós temos 5 anos para nos responsabilizarmos pelo período decadencial prestacional de um crédito mal feito. E um crédito mal elaborado, ele redundará, além da obrigatoriedade de estorno, né, de um encargo moratório de, no mínimo, 60 pontos percentuais. Ou seja, crédito indevido é extremamente oneroso. E aí, por mais advogado que eu seja, eu sempre oriento. Vamos tomar certos cuidados. Vamos formular uma consulta por escrito, se temos dúvida. Vamos indagar ao fisco. Primeiro, para ver qual é o posicionamento que o fisco tem sobre esse tema. E por quê? Notadamente porque é uma mudança, uma tendência natural bastante grande do STJ para conceber
que os bens que participem da cadeia econômica como um todo podem gerar crédito. E esta consulta em especial que nós estamos falando, que é a consulta número 10 de 2025, ela trata exatamente de um tema semelhante. Pergunta aqui a consulente, olha, ela entende, consulente, que é possível a tomada de crédito relativo aí a bens como empilhadeiras, paleteiras, máquinas usadas para efetuar a embalagem de produtos a serem vendidos, pallets que são usados para o armazenamento de produtos e seu transporte, e também estruturas metálicas e prateleiras que são usadas para armazenamento dos demais produtos, bem como móveis e equipamentos de informática utilizados pelo setor comercial. Ao que responde o setor consultivo? Olha, no início, cabe manifestar que o setor consultivo já se posicionou quanto aos critérios para a apropriação de crédito relativamente à aquisição de bens que irão compor o imobilizado na consulta número 62 de 2021, consulta que nós iremos linkar quando fizermos esse comentário. E dizer aqui, na mencionada consulta, restou consignado que, caso o bem adquirido seja efetivamente passível de contabilização no ativo imobilizado e utilizado na consecução da atividade comercial do estabelecimento, ou seja, está vinculado à atividade, é possível o aproveitamento do crédito relativo ao imposto por ocasião da aquisição, evidentemente ao longo de suaves 48 parcelas, da forma como nós conhecemos o SIAP. E ainda observa, olha, o correto entendimento da consulente considera que o critério principal para a fruição do crédito seria o da indisponibilidade do bem para a consecução da sua atividade, posto que, pelo raciocínio anteriormente tratado, exclusivos destinados à área administrativa, por exemplo, ainda que essenciais, não permitam tal apropriação, por não estarem diretamente relacionados à atividade comercial. Veja, um nexo de causalidade. E é isso que você tem que provar. Nós usávamos, ao tempo do convênio CM66 de 88, os jovens há mais tempo, como eu deve lembrar, o conceito do critério da conditio sine qua non. Ou seja, se a condição sem o quê eu teria o resultado tributário, e é isso que está sustentando o setor consultivo. De qualquer forma, gente, esta é a consulta, que não disse tanto quanto deveria ter dito, mas mencionou uma consulta de 2021, que vale a pesquisa, e o principal alerta. Lembrando que a multa pela apropriação indevida é de 60% e ela é acrescida de encargos moratórios de juros, o valor a ser recolhido no caso de crédito indevido chega a ser muito grande e pode inviabilizar a atividade da empresa. E aí o que, é que nós recomendamos? Se o teu perfil é conservador, você certamente não vai fazer nada. Se o teu perfil é moderado, por que não formular uma consulta por escrito colocando à prova aquele item? Aqui, infelizmente, a consulente generalizou e o fisco respondeu de forma genérica. Mas fica evidente, comprove que ele está vinculado à atividade e o creditamento será possível. Fica aqui a dica, fica aqui a discussão. Nós estamos aqui para auxiliar, fazemos isso com a nossa clientela, com aqueles que nos acompanham e temos abordado justamente este posicionamento. Olha, está vinculado, a atividade depende, logo vai gerar direito ao plano. Essa é uma discussão que, com o passar do tempo, nós certamente não teremos para efeitos de IBS e ICMS, mas hoje ainda temos. Portanto, fica aqui o alerta, o cuidado, para que não se faça um crédito indevido. E se você tiver dúvidas e ainda assim não teve convicção do que nós falamos, consulte as referências que nós citamos aqui, ou então nos mande um e-mail, e você sabe qual é o e-mail. É momentoconsulte@consulte.com.br. Embaixo você tem um espaçozinho onde você pode também formular por escrito. Faça sua indagação, sua divergência, seu questionamento. Olha, você não falou sobre esse prisma. Nós iremos tratar desse assunto e vamos citar com o maior prazer. Bom, de resto, fica o nosso pedido. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos aqui no canal do YouTube. E havendo interesse em formular uma consulta mais específica, que naturalmente não nos demande tempo, porque temos que trabalhar realmente dando prioridade àqueles que nos dão o privilégio de sermos nossos clientes, mas
havendo um lote que nós possamos auxiliar, nos envie e-mail. Então, aqui embaixo, você tem um espaçozinho para você comentar, fazer sua indagação, e nós estaremos à disposição para auxiliar. Também você tem uma sinetinha onde você pode colocar lá a sua inscrição e toda vez que houver uma alteração, você será avisado. Tá bom? Olha, de resto, nós continuamos por aqui e em breve nos encontraremos num novo Momento Consulta. Tá bom?